Para começar, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, ela votou a favor da descriminalização do aborto durante as 12 primeiras semanas de gestação. Esse caso havia sido pautado em plenário virtual, mas um pedido de destaque apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso levou essa ação para plenário físico. Isso acabou indo de encontro com a nota divulgada pelo Conselho de Medicina, que criticou a decisão da Suprema Corte de julgar a pauta em plenário virtual. Em reação a esse julgamento sobre o aborto no STF, a bancada conservadora da Câmara articula a votação de um projeto que impede a interrupção da gravidez e estabelece o chamado Estatuto do Nascituro. Segundo o Estadão, a deputada Cris Tonieto, do PL, já conseguiu 177 das 257 assinaturas necessárias para incluir esse Estatuto do Nascimento na próxima ordem do dia no plenário da Câmara Federal. É um assunto que a gente vai repercutir com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma excelente noite, excelente sexta-feira para você. É um assunto que a gente vem tratando ao longo das últimas edições de Os Pingos nos Is. Muitos grupos favoráveis e contrários têm se manifestado e a gente tem visto muitas críticas, especialmente nas redes sociais, em relação a essa pauta que está em análise no Supremo Tribunal Federal. Rosa Weber já tinha manifestado a vontade de votar, ela está a poucos dias de sua aposentadoria, então por essa razão que ela pautou, votou favoravelmente à descriminalização e pedido de vista, de análise para mudança de plenário, suspendeu 90 dias e essa pauta irá retornar ao plenário físico. Mota, qual é a sua avaliação? O que a gente pode esperar desse julgamento? Muita polêmica. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. O papel de uma corte constitucional é de analisar questões constitucionais à luz da Constituição. Naturalmente, as decisões de qualquer corte constitucional são influenciadas pelas convicções pessoais e, às vezes, pela inclinação ideológica de um dos seus membros. Não há como fugir disso. O que não significa que seja correto, em uma democracia, usar uma corte constitucional como a forma de implantar determinadas políticas, sejam essas políticas conservadoras ou até progressistas. O caminho natural para a implantação de políticas é o Congresso Nacional, que é eleito pelo povo, são os nossos representantes. As cortes constitucionais, às vezes, erram, às vezes acertam nas suas decisões. Isso acontece em todos os países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Suprema Corte acertou, só para dar um exemplo de um caso famoso, o caso Brown versus Conselho de Educação de 1954, que acabou com a discriminação nas escolas americanas. Mas a mesma Suprema Corte americana errou feio na decisão de Roe versus Wade, de 1973, foi uma decisão que decidiu que o aborto era um direito constitucional. As pessoas podem estar perguntando, mas quem é você, Mota, para dizer que a Suprema Corte americana errou? Não sou eu que digo, é a própria Suprema Corte americana que no ano passado, em 2022, corrigiu esse erro, dizendo que a decisão de 1973 era equivocada e que não existia na Constituição americana nenhuma garantia desse tipo de direito. Não existe corte perfeita, nenhuma decisão vai agradar a todo mundo. Por isso mesmo, é melhor que temas polêmicos como drogas e aborto sejam decididos pelos representantes eleitos. Pois é, boas comparações e reflexões do Roberto Mota. A gente continua nesse giro inicial com os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, dos Estados Unidos, com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite ou ótima tarde a você que está nos Estados Unidos. Início desse julgamento, uma pauta muito sensível, talvez uma das mais sensíveis, que está sendo analisada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Rosa Weber, que é a presidente ainda da corte, já registrou o seu voto, mas esse julgamento foi suspenso, será retomado de forma presencial. Já havia, inclusive, essa sinalização, parece que um combinado
entre Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso, que é o futuro presidente, inclusive, da Corte. Ele vai retomar já como presidente, já que essa pauta deve ficar suspensa por 3 meses, 90 dias. Qual é a sua avaliação, Beraldo? O que a gente pode esperar desse debate? Alguma surpresa em relação ao voto da ministra Rosa Weber? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Dantas, Zé Maria, e boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia aqui todas as noites nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, eu vejo com muita preocupação essa iniciativa que houve para agradar a ministra Rosa Weber, que está se aposentando, e que tinha ali dentro do seu rol de sonhos e de participações que ela julga relevante dar a discussão de determinados temas, ela queria dar o seu voto. E não, curiosamente, seu voto foi a favor do aborto. Aborto com 12 semanas, ou seja, o aborto como um instrumento de arrependimento, né? É muito triste a gente ver a Suprema Corte se prestar a esse papel e é, sobretudo, triste do ponto de vista institucional ver que a Corte se curva a uma vaidade pessoal. Por que a ministra quis dar esse voto? Por que a ministra entendeu que cabia a ela manifestar nessa discussão que tem natureza do parlamento que representa, são eleitos para representar a população brasileira. População brasileira que claramente se opõe ao aborto, a esta liberação do aborto para que qualquer um vá ali na esquina e tire uma vida. Isso é inaceitável e eu quero crer, ontem a gente discutiu aqui a proposta até de um plebiscito a respeito desse tema, mas eu quero crer que a sociedade brasileira já se colocou contrária a esse tipo de iniciativa, mas algumas pessoas, movidas por essa injustificada vaidade, simplesmente querem dar o seu palpite. Isso vai na contramão daquilo que deve ser a Suprema Corte de um país que se manifesta nos autos, no momento e no tempo que for necessário, conforme o processo, e não num arranjo. Vamos trazer isso agora, porque aí eu dou o meu voto, aí depois eu vou me aposentar, mas está aqui, minha opinião está dada. Eu agradei a turma que eu quero agradar, porque vejam, a gente teve a própria ministra Rosa Weber, outro dia mesmo, abraçada com os indígenas, está sempre assim num ambiente de militância. E eu não consigo parar de repetir que a posição de ministro, uma corte que já abrigou pessoas da estatura de Adalto Lúcio Cardoso, Oscar Dias Correia, Francisco Rezec e tantos outros, não pode ser levada agora a uma exposição ao público, aos brasileiros, com este viés de militância que a gente está observando. Isso é péssimo para o país e a gente deve olhar com muita atenção. Agora, cobrar do Congresso, porque cabe aos congressistas não serem omissos. Este é um tema que precisa ficar resolvido de uma vez por todas, não só esse, como droga, como a questão do marco temporal e tantas outras coisas que impactam seja a vida, o dia a dia dos brasileiros, seja também os hábitos e costumes da nossa sociedade. É preciso que o Congresso atue, porque eles sim são representantes da população brasileira, são representantes do povo brasileiro e têm dever, obrigação de, nesse momento em que estão vendo as suas funções serem usurpadas por outro poder, se manifestarem, agirem e preservarem a ordem institucional. Julgamento sobre aborto no STF em destaque aqui no programa Os Pingos nos Is. Vamos a Brasília. José Maria Trindade também tem acompanhado todas essas discussões, tem dado contribuições diárias à nossa audiência. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Início desse julgamento, voto registrado de Rosa Weber. Agora essa apreciação foi suspensa e retornará de forma presencial. Os
Os deputados conservadores já se mobilizam, inclusive, para votar um projeto aí em Brasília, não é, Zé? E não precisa ser muito conservador, não. O que eu ouvi no Congresso é a parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. São assuntos polêmicos demais, viu? E a ministra Rosa Weber, ela se aposenta compulsoriamente na semana que vem. Ela não será mais ministra. E decidiu, portanto, pautar a descriminalização do aborto nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos do Supremo Tribunal Federal. Por isso mesmo, ela antecipou o voto, mais ou menos certo de que o substituto dela não será uma mulher, né? Não será uma substituta, deve ser um homem, e evidentemente ela vai entender que ele não terá uma posição como a dela, uma posição que é muito no sentido feminista, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, boa noite, Dantas, estamos aqui na capital federal, no Planalto Central do país, e muito boa noite a você que sempre está nos acompanhando aqui no original Pingos nos Is. Olha, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos dias, tomou uma face, um posicionamento muito, vamos dizer assim, importante na esplanada, definindo, inclusive, o que o Congresso Nacional não está discutindo. Mas eu sou da tese de que o Congresso Nacional, quando ele discute e decide não votar, ele decide. A decisão de não votar é uma decisão do próprio Congresso de deixar como está, né? Existem vários, são muitos. Eu pesquisei, são mais de 100 processos que falam sobre o aborto, por exemplo. Alguns querendo recrudescer, acabar com esse chamado aborto legal, outros querendo liberou geral, outros colocando ali regulamentação. Então, esse é um assunto a ser discutido no Congresso. E por que no Congresso? A idealização da Constituição de 3 poderes é de que o Congresso é o poder de fato, e quando diz isso é porque ele é renovado com voto popular e tem a representatividade, ou pelo menos deveria ter, uma média da ideia nacional. É por isso que eu ouvi nos últimos dias crescer e as reclamações de se criar uma possibilidade de uma democracia mais direta, ou seja, se aproximar do povo através da definição de plebiscitos e referendos. A diferença é que o plebiscito vem antes e o referendo é votar uma lei e o público decide se a lei entra ou não em vigor. Essa questão da descriminalização do aborto é grave demais, porque já houve muitos debates. Eu acompanhei debates na Comissão de Constituição e Justiça. A Câmara dos Deputados tem uma comissão permanente da família que discute exatamente esses projetos. Isto envolve costumes caros aos brasileiros. É claro que tem que ser decidido no Congresso Nacional. Não é à vontade, eu tenho o maior respeito pela competência do Supremo e da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, né? Mas colocar um assunto desse num plenário virtual é no mínimo um perigo, é no mínimo uma falta de entender a seriedade desse processo. Mas não foi só isso, não. O Congresso Nacional ficou sem discutir e o Supremo tomou o lugar, e Rosa Weber aí nos últimos dias tenta mostrar ali que veio para deixar a sua marca, né, exatamente nesses últimos dias. É novidade uma presidente do Supremo se aposentar compulsoriamente na presidência do Supremo. E isso vai acontecer. Luiz Roberto Barroso, vice-presidente, vai assumir a presidência. Ela se aposenta como presidente do Supremo. Mas ela colocou nos últimos dias assuntos polêmicos demais. Vamos começar. Primeiro, a descriminalização do uso de drogas. O Supremo definiu ali que portar uma certa quantidade de drogas não tem problema nenhum, não é traficante. Depois, essa questão muito cara também, que é um marco temporal de demarcação de terras indígenas. Existe uma proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional. Esse assunto foi discutido durante a Constituinte. É só pegar as notas taquigráficas, o verdadeiro espírito das leis, e todos entenderão ali de que o debate é de que o marco temporal da demarcação de terras indígenas é a promulgação da Constituição. 88. Outubro de 88. Está muito claro, lá dia 5 de outubro de 88, esse é o marco.
o Supremo mudou. Além disso, do marco temporal, tem um assunto muito importante também, que é esses julgamentos, né? Dos atos do dia 8 de janeiro. Foi rápido demais. O réu, ele é sagrado, ele merece ter uma defesa adequada, é preciso dar tempo para o julgamento, e foi rápido demais. 3 já estão condenados e mais um no plenário virtual. Quer dizer, os ministros estão indicando ali que no plenário virtual estarão mais protegidos. O Beraldo falou aí do Oscar Dias Correia. O filho dele foi deputado constituinte e foi o coordenador exatamente desta área dos poderes, né? Ele que fez esse pedaço da Constituição, os artigos da Constituição que definem as competências dos poderes, Oscar Dias Júnior, né? E ele fala exatamente sobre esta nova fase do Supremo. Ao recuar e transferir os julgamentos do dia 8 para o plenário virtual, o Supremo não quer encarar os advogados. Os advogados são invioláveis quando na tribuna em defesa do réu. Essa é a realidade. Os ministros do Supremo saem dessa imortalidade e deveriam entender que é preciso ouvir o réu, que é sagrado. Portanto, assim, essas últimas eu até aumentaria, viu, Daniel? Não só a questão do aborto, mas a questão das drogas, do marco temporal e outras decisões polêmicas demais que foram pautadas no Supremo nos últimos dias. Pois é, exatamente. A gente continua o nosso giro inicial de análises. A gente continua em Brasília, capital federal. Quem está com a gente? A gente consegue colocar no telão? Isso aí. Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo. Excelente noite a você. Também quero pedir sua análise e avaliação. Inclusive, daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens. Várias pessoas se manifestando aqui no nosso chat. Você que nos acompanha, a favor da descriminalização do aborto até 12 semanas? Eu vou, inclusive, ler algumas mensagens daqui a pouquinho. Dantas, quero também escutar o que você pensa a respeito do início desse julgamento, mas várias pessoas têm essa dúvida, né? Por ser um tema tão relevante, sensível, importante, por que ele não começou em plenário físico? Por que a ministra Rosa Weber, presidente da casa, não acabou fechando a sua participação no Supremo Tribunal Federal, lendo o seu voto? Seria um momento importante, inclusive, para ela publicizar aquilo que pensa? Sem dúvida, Daniel. Talvez por medo da repercussão do plenário físico, como bem citou aqui o Zé Maria. Muito boa noite a você, boa noite a todos os meus colegas de bancada e a nossa audiência aqui que nos acompanha nesta sexta-feira. Olha, primeiro que, naturalmente, o pedido do Barroso é importante para que isso, de fato, saia do plenário virtual, onde não há praticamente debate, e vá para o plenário físico. Mas o problema é que esse debate nem deveria acontecer no Supremo. Esse é um debate para o Congresso Nacional. Esse é um debate para a sociedade. Por isso que há, inclusive, uma iniciativa do senador Rogério Marinho para que se realize um plebiscito. Esse é um tema que mexe com muitas questões, né? Mexe com a ciência, com a saúde pública, mexe com as crenças individuais de cada um. E, naturalmente, a gente precisa apartar dessa discussão a agenda ideológica. Infelizmente, parece que as recentes decisões do Supremo de se imiscuir nesses temas mais sensíveis, né, relativos aí ao comportamento, essa pauta de costumes, descriminalização da maconha, a questão do aborto, a história do marco temporal, quer dizer, tudo isso parece que há um alinhamento ali com a agenda progressista, uma agenda de esquerda. E, infelizmente, essa agenda está se sobrepondo a questões jurídicas. Nesse caso aqui, eu até gostaria de ressaltar um trecho do voto da ministra Rosa Weber. Abre aspas. Fomos silenciadas. Não tivemos como participar ativamente da deliberação sobre questão que nos é particular, que diz respeito ao fato comum da vida reprodutiva da mulher. Mais que isso, que fala sobre o aspecto nuclear da conformação de sua autodeterminação, que é o projeto da maternidade e sua conciliação com todas as outras dimensões do projeto de vida digna, fecha aspas. Mais uma vez a gente vê um ministro da Suprema Corte se manifestando de forma politizada. Na verdade, o voto parte, né, de um pressuposto, ela tem uma posição aqui que se identifica com causas feministas, então acaba virando um manifesto e não uma tese jurídica, né? Então, a gente pode aqui discutir
inclusive sobre essa questão ela disse que não houve representatividade. Bom, a Constituição foi aprovada, no dia que ela foi aprovada, em 26 de março de 87, no ato solene estiveram presentes 800 mulheres endossando, né, o texto que era então apresentado pelo deputado Ulisses Guimarães. 800 mulheres estiveram presentes no ato solene de apresentação da Carta Magna. E outras 26 deputadas participaram da Constituinte. 26 deputadas constituintes participaram desse projeto, ajudaram na elaboração deste texto constitucional. Então, assim, dizer que não houve participação, eu acho que não se coaduna com a realidade dos fatos. Aqui nós estamos lidando com os fatos. Estão em debate 3 artigos aqui do Código Penal também, né? O 124, 125, 126, 127 também. E o Código Penal também foi alvo também de debates que tiveram a participação pública com representação feminina. Então, olha só, mesmo que não houvesse, a gente precisa entender o seguinte, se esse debate não pode ocorrer no Congresso, porque inclusive eu ouvi muita gente aí de esquerda dizendo, não, mas esse Congresso é majoritariamente masculino, nós hoje temos ali 54 deputadas, né? É majoritariamente masculino. Bom, o Supremo é majoritariamente masculino. Aliás, só tem 2 representantes e uma delas está deixando a corte, que é justamente a Rosa Weber. Então, esse argumento é falacioso, não se sustenta, precisa ser retirado, né, daqui do horizonte de debate. A gente precisa também entender que esse Congresso que está aí tem muito mais legitimidade para discutir esse tema e ele, por mais que seja majoritariamente masculino, esses homens foram eleitos por mulheres. Porque o voto é universal. Então as mulheres votaram, né? A gente tem um contingente, inclusive, de eleitoras maior do que de eleitores, e elas devem se sentir representadas por esses parlamentares. Então, olha, vamos discutindo e vamos desmontando cada uma dessas premissas de um discurso, né, de um debate que não pode ser enviesado ideologicamente, ainda que ele traga à tona as crenças pessoais de muita gente, né? Então, assim, esse é um debate complexo, está sendo mal endereçado, infelizmente, assim como várias outras pautas importantes. Eu espero que o Congresso retome a condução, a liderança na condução desse debate público, porque tem muita gente que será impactada com isso. Quer dizer, a nossa sociedade inteira será impactada por uma decisão minoritária aí da Suprema Corte. Então, não é possível. É preciso que a gente tenha serenidade, é preciso que os ministros tenham serenidade, tenham um entendimento de que, olha, esse debate aqui precisa ser conduzido pela Casa do Povo e não pela Casa que lida com questões contra-majoritárias. É isso.